Para as coisas na vida acontecer, é necessário que você se coloque na posição onde elas acontecem. E isso é algo que eu levei um tempo para aprender, mas que recentemente eu botei em prática e foi evidente o quanto isso é um estágio necessário para as coisas virem à tona, para elas se realizarem. E essa minha lição começa comigo pensando em iniciar um Twitter. Eu sempre tive esses pensamentos, essas reflexões, e quando eu era adolescente eu tinha Twitter, de certa forma eu expressava algumas coisas assim, mas eram bem raras e tinha muito mais bobeira de adolescente do que as minhas reflexões em si. E desde que eu comecei o canal e vim trabalhando nisso, eu fui sendo obrigado a escrever novamente. Porque às vezes eu queria estruturar a ideia num papel, em algum lugar, para eu poder ter uma guia, ter como desenrolar ela quando eu for gravar o vídeo. E eu comecei a escrever uns textos enormes, e passei a escrever um roteiro também que entra no TikTok, no Instagram, escrevo a legenda. Então eu fui percebendo que eu tinha uma ideia grande e que eu ia decompondo a ideia em várias escalas e tamanhos diferentes. E eu estava praticando a escrita. E eu vi, mano, eu tô com um conteúdo enorme que daria para fazer uma newsletter, daria para fazer tweets infinitos. Eu tenho que aproveitar isso de alguma forma. E quando eu fui começar a pesquisar para poder iniciar o Twitter, quais são os passos que seria bom tomar, eu encontrei um obstáculo que é natural de qualquer iniciativa que você tome. Seria necessário eu interagir com outras contas constantemente, porque eu começaria minha conta do zero. O Twitter não é igual ao YouTube, ou o TikTok, ou o Instagram, que você bota o conteúdo lá e vai alcançando as pessoas. As pessoas têm que te ver, elas têm que de alguma forma encontrar você através de interação, através de ver o teu perfil em algum reply que você deu, alguma coisa. E isso vai demandar um tempo. Então eu comecei a pensar, cara, o quanto começar um Twitter é minha prioridade. Incluir 1 hora para escrever tweets todo dia, incluir mais 1 hora ou mais meia hora para poder estar interagindo com as pessoas, pelo menos 1 hora para poder interagir de uma forma decente, porque eu só ia entrar, tweetar e sair. Isso não é eficiente para as pessoas irem encontrando. Eu ia ficar tweetando pro vazio, basicamente. Eu vi que eu ia ter que deixar essa ideia de lado. É uma decisões, às vezes, que são muito difíceis ou chatas de tomar, mas que são necessárias. Não é o momento de eu dar esse passo ainda. Mas essa ideia não saiu da minha cabeça. Porque eu continuo a escrever, eu continuo a preencher notas e notas e documentos com ideias e frases e coisas, e que eu fico, mano, isso aqui não está sendo usado para nada. E é impressionante como o nosso cérebro vai trabalhando e encontrar uma solução quando você foca no problema. Você dá atenção para uma situação e você quer encontrar uma solução para aquilo. E se você mantém isso em mente, em algum momento a sua mente encontra uma solução. Início de novembro, quando eu ia ficar 1 mês sem computador, basicamente, não ia poder trabalhar, não ia poder fazer vídeo pro canal nem nada, eu tive a ideia de começar um novo estilo de publicação no Instagram e no TikTok, que foi pegar essas frases curtas, essas coisas pequenas, botar num vídeo simples e a frase lá escrita. Eu não lembro se eu vi isso, eu lembrei que eu tinha visto isso em algum lugar, alguma coisa do tipo, e minha cabeça estalou. Tá aí, eu não vou ter o Twitter, mas eu consigo usar essas frases nesse novo tipo de publicação. Já era, eu resolvi o problema. Mas aí eu encontrei um outro problema, que era, tudo bem que eu escrevi várias legendas, eu tenho coisas anotadas, mas estão tudo espalhado por aí. E se eu for começar a fazer uma publicação diária com frases, eu preciso ter uma produção de frases diária, pelo menos, para poder suprir esse conteúdo que vai sendo criado. Então eu decidi, eu não posso dar 1 hora e meia, 2 horas do meu dia, mas 1 hora para escrever, ou 40 minutos para escrever, eu consigo dar. E aí vem um outro dilema. E se eu sentar para escrever e não vier ideia nenhuma? Tudo bem que eu tenho algumas coisas salvas por aí, que eu posso ir aproveitando, mas e se eu sentar e não tiver ideia? O que eu vou fazer? Eu nunca sentei para escrever assim. Uma coisa é eu sentar para escrever um roteiro de um vídeo que eu já tenho um tema. Eu tenho que escrever um vídeo sobre isso, eu quero falar sobre isso. Eu sento e vou refletindo quais são as minhas ideias sobre esse tema e eu vou desenrolando e depois eu estruturo. Mas para escrever esses tweets, eu não ia ter uma guia. Eu não ia ter um assunto do dia para escrever. Eu ia só sentar e eu ia escrever o que viesse na minha cabeça. Isso me assustou um pouco.
Eu encontrei uma ideia muito interessante, que é esse, que é o ponto onde a história, para onde eu quero levar toda essa história, que foi, uma pessoa falou, se você quer que as coisas aconteçam, você precisa se colocar na posição onde as coisas acontecem. Então, se você quer escrever, você precisa se sentar para escrever. Ah, mas eu não tenho ideia. Você não vai esperar a ideia vir para você sentar para escrever. Você vai sentar e vai escrever o que tem na sua cabeça. Ah, mas isso não via nada. Senta e faz o que tem na tua cabeça. Se só vier abobrinha, escreve abobrinha. Não importa. Você vai ter um período para permitir que isso aconteça, ao invés de ficar esperando isso acontecer. E eu falei, beleza, eu vou ter essa oportunidade para colocar isso em prática. Defini a hora do dia, defini o dia que ia começar, sentei por 45 minutos. Botei o relógio lá, um timer, para não ter que ficar preocupado em deixa eu olhar para ver se o tempo já acabou. Botei o timer, sentei e vou escrever o que vier na cabeça. E aí, uma ideia veio. E é um tanto mágico. Porque aí veio uma ideia, aí veio outra ideia, aí veio outra ideia, aí veio outra ideia, aí veio outra ideia. E vai desenrolando tudo. Eu vi assim, mano, realmente quando você se coloca na posição de permitir que as coisas aconteçam, elas acontecem. E eu passei tantos anos da minha vida ouvindo esse pensamento, essa ideia de, mas e se eu não tiver ideia? Mas e se eu chegar lá e não tiver aquilo ali, não tiver aquilo lá? Ah, então é melhor nem começar, melhor nem fazer. Quando a coisa acontecer, eu vou e faço. Vou esperar acontecer. E eu vivi esperando acontecer. Eu tive uma empreitada por alguns anos da minha vida, produzindo clipe, dirigindo, escrevendo, filmando, editando. Só que eu vivia esperando. Eu queria fazer clipe para outros músicos. Eu queria ir produzindo a minha arte e dando vida, dando visuais para mais músicas. Só que eu estava esperando que alguém fosse me procurar. Eu encontrei uma pessoa que conseguia fazer um clipe, eu fazia um clipe ali, aí depois de muito tempão eu fazia um outro clipe aqui, e ficava nessa esperança de, quando alguém vier me procurar, eu vou fazer mais clipe. Eu vou ter que esperar alguém vir me procurar, ao invés de me colocar na posição onde ia me permitir fazer mais clipes. Interagir com outras pessoas, entrar em contato, chamar, abordar e ir cavando o buraco e permitindo que a possibilidade de ter ofertas de fazer um clipe se tornem reais, ao invés de ficar esperando elas acontecer. O outro exemplo disso na minha vida, mais ou menos nessa época que eu fiquei trabalhando focado em clipe, eu estudava muito investimento. E no meio desses estudos de investimento, eu entrei em contato com uma ideia de investimento que me cativou muito. Sabe quando aquela coisa toca fundo de você e você sente que, tipo assim, é isso? Fica em você. Você não consegue esquecer essa merda. E foi uma ideia de que produza coisas que trabalhem para você. Que permita que o seu dinheiro, que o seu investimento inicial trabalhe sozinho. E que você não tenha que se preocupar em ficar fazendo acontecer. E a pessoa deu vários exemplos de como isso é possível. Como literalmente patrimônio, dinheiro, você ter dinheiro investido em ação, ou você ter música, ou você ter livro, vídeos no YouTube. Tudo isso são coisas que ficam andando e funcionando por si só sozinhas. E na época eu pensei, como eu posso fazer isso acontecer? Eu falo, beleza, eu posso ter ações, se é possível, eu consigo ter mais ações. E na época eu já tinha um negócio me mordendo ali lá no fundo para, tipo, produz conteúdo, filho da puta. E produzir vídeo. Só que o que eu fiz? Não, porque eu não tenho ideia de canal, eu não sei disso, eu não sei daquilo, eu vou esperar porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, eu vou esperar porque quando tal coisa acontecer, aí eu faço. E eu esperei e não aconteceu nada. E todas essas experiências foram parcelas dessas lições que eu fui tomando em 12 vezes no carnê da Casa Bahia, até chegar nesse lance do Twitter, onde eu concluí, de certa forma, concretizei esse aprendizado. Teve um momento da minha vida que eu só cansei de esperar. Que eu vi que eu esperava, e que no fim das contas eu estava só dando uma desculpa para mim, porque as coisas não iam acontecer. É essa crença que a gente tem inconsciente que a vida é uma loteria, que a vida é sorte. Você pode fazer as coisas, você faz, as coisas acontecem, mas fazer dá trabalho, fazer exige muita coisa. Espera, porque vai que acontece.
A gente nunca sabe. Eu não tinha essa ideia consciente, mas ela estava no fundo, por trás de todas as minhas decisões. Quem espera, continua esperando. E vai sempre ficar contando com a esperança de ter o bilhete premiado. Temos essa tendência de preferir o caminho mais fácil, o caminho mais confortável, por mais que ele seja muito improvável. Porque fulaninho conseguiu do nada, porque ciclano conseguiu do nada. Você se encosta nessa ideia e fica. Não tem nada de errado em estar vivendo esse momento. Eu precisei viver ele para a vida me mostrar o quanto não era isso que eu queria para mim. E hoje eu tô aqui, mano, cada vez mais me colocando nas situações necessárias para que as coisas que eu almejo se tornem realidade. Porque uma vez que você começa, se torna só questão de tempo. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.